projeto Gotas Filosóficas e Sociológicas. Alunos Maria Eduarda e Marcos. O tema escolhido por nós foi norma e desvio, fazendo ligação ao tema filosófico ética e moral. Este tema foi escolhido com base no nosso projeto inicial do primeiro semestre de 2020, que seria uma pesquisa sobre gênero e atribuições de acordo com cada estrutura familiar. O projeto foi cancelado devido à pandemia e foi optado por este trabalho que está sendo apresentado neste momento. De acordo com a sociologia, norma é o que regula as ações dos indivíduos, podendo ser uma regra, uma lei ou um padrão. A norma pode ser de teor formal, quando escrita em forma de sanção ou lei, mas também pode ser informal, quando a mesma não está apoiada na lei e simplesmente é repassada no convívio social. Alguns dos principais autores sociológicos expuseram seus pensamentos a respeito das normas. Para Emile Durkheim, a sociedade só existe devido às regras sociais que padronizam, de certa forma, as condutas dos indivíduos, estando a serviço da ordem e do bem comum. A sociedade determina as normas aos indivíduos. Já Karl Marx definiu que as normas sociais são criadas por aqueles que têm poder, e com o objetivo de manter o status atual. Em outros termos, as desigualdades existentes entre os dominados e os dominantes. Já Max Weber disse que as normas sociais são frutos das ações e intencionalidade dos indivíduos. O indivíduo é quem determina a sociedade. Exemplos para essas regras são vivenciados todos os dias na nossa sociedade, como não matar é uma regra formal, regulamentada por lei. Quem desobedecer sofrerá punições, sendo condenado a ser preso, havendo restrição de liberdade do indivíduo. O não seguimento de normas informais também pode acarretar em punições, mas as chamadas punições sociais, como um filho que desobedece seus pais quando estes dizem para que ele não saia de casa e o filho sai. Ele sofrerá punições em forma de castigo. Por exemplo, ele não poderá usar o seu celular durante uma semana, não poderá sair, sendo de mesmo modo uma restrição de sua liberdade, mas de forma menos pesada quando comparada a uma infração perante uma lei. Como pode ser visto, o não seguimento da norma sempre ou quase sempre acarreta em punições, sendo isso o desvio social, que é o comportamento que infringe os padrões de conduta de uma sociedade. A sociedade necessita de uma série de normas para funcionar de maneira que seja eficaz e segura para todos. Um exemplo disso são as regras de trânsito, que estipulam que veículo tem preferência em cruzamentos, sobre onde pode e não pode ultrapassar outro, e sem essas normas, haveriam muitos acidentes e muitas mortes. Essas normas ajudam a manter a segurança no trânsito, assim como outras, que ajudam a manter a harmonia social. Algumas normas já não são tão necessárias quanto, como os padrões que são impostos pela sociedade, como se vestir, como se portar. Por exemplo, não há nenhuma regra formalizada de que rosa é uma cor feminina. Mas socialmente falando, em chás de revelação de sexo de bebês, quando a cor for rosa, significa que o bebê é do sexo feminino. Essa designação de atribuições para cada sexo é uma lista longa e ela segue por todos os anos da vida das pessoas. Em determinados momentos, o não cumprimento de uma norma, ou seja, quando acontece o chamado desvio, pode ser visto como uma conduta antiética ou imoral. E é aqui que relacionamos o tema com a filosofia. O que é ética, segundo a filosofia? Para o escritor e filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ética é um conjunto de valores que usamos para decidir o certo ou o errado, partindo da igualdade ou não entre o querer, poder e o dever. Segundo Mário Sérgio Cortella,
Moral é: a partir daquilo que eu entendo, eu vou agir de determinado modo. A ética é como eu penso a ação. A moral é a prática daquela ação. Como a moral depende dos costumes e tradições de um povo, ela também varia de acordo com o período de tempo. As visões podem ser alteradas. Aqui abaixo, temos 2 exemplos disso. A homossexualidade, que foi revista com o passar do tempo, e a norma de não matar, que foi perpetuada. Até pouco tempo atrás, pessoas homossexuais eram desrespeitadas socialmente. Muitas delas sofriam agressões, visto que era um comportamento entendido como imoral. Até 1989, a Organização Mundial da Saúde via a homossexualidade como um transtorno mental. Felizmente, em 1992, foi retirada da pauta dos transtornos mentais. Atualmente, a sociedade respeita mais essas individualidades e, felizmente, a exclusão vem diminuindo com o passar dos anos. Se o exemplo anterior foi alterado ao longo do tempo, a norma de não matar foi perpetuada ao longo do mesmo. Já era previsto em livros sagrados que as pessoas não deveriam banalmente matarem umas às outras. Deveria haver o respeito pela vida. É também uma lei informal, visto que muitas, se não todas as pessoas, concordam que não devemos matar-nos uns aos outros. Mais do que isso, é também uma lei formal, visto que, caso ocorra algum assassinato, a pessoa que cometeu o crime será punida. Essa é uma forma de garantir, de alguma maneira, a harmonia social, ou evitar comportamentos desviantes que sejam prejudiciais à sociedade. Algumas normas podem ser úteis para a harmonia social, como a norma não formal de respeito aos mais velhos, que é o que os pais geralmente ensinam aos filhos. Isso faz com que o ambiente acabe sendo mais respeitoso, mesmo que o ideal seja respeito a todos, independente da idade. Outra norma útil é a de não roubar, com que faz com que haja menos roubos e cada pessoa não sofra com a perda indevida de algo que conquistou. Ainda existem roubos, mas ainda assim são menos do que caso não houvesse essa lei regulamentando isso. De mesmo modo, a norma formal de não matar, que faz com que menos pessoas sejam mortas, fazendo com que menos vidas sejam interrompidas de forma indevida, por assassinato, por exemplo. Essas normas fazem que o ambiente seja mais harmônico e mais respeitoso, onde cada pessoa possui a sua liberdade sem incomodar a do outro. Algumas normas sociais possivelmente podem ser vistas como indiferentes. Um primeiro exemplo disso é o padrão de beleza. Vamos supor, neste caso, que o padrão de beleza é de uma pessoa com corpo esteticamente bonito e atlético. Caso o indivíduo queira seguir esse padrão, de acordo com aquilo que importa para ele, até certo ponto pode ser positivo, visto que haverá um aumento da autoestima. Porém, caso o mesmo não queira seguir esse padrão, não necessariamente acarretará em algum prejuízo para o mesmo, visto que não há como prever um padrão específico para todas as pessoas, já que cada uma tem hábitos diferentes. O outro exemplo diz respeito à atribuição de cores. É um fato que desde cedo as meninas são incentivadas a gostarem mais de rosa e os meninos mais de azul. Na questão do menino, não necessariamente o azul, mas basicamente qualquer cor que não seja rosa. Observar um padrão até certo ponto é indiferente. O grande problema é quando isso passa a ser uma imposição. Por exemplo, que meninos devem obrigatoriamente usar azul e meninas obrigatoriamente devem usar rosa. Essas são as chamadas normas possivelmente prejudiciais, como nós veremos a seguir. Existem algumas normas, principalmente informais, que podem ser prejudiciais socialmente falando, como as atribuições de brinquedo para as crianças na infância. Como a bola é um objeto masculino, os meninos são
incentivados a jogar bola, praticarem esportes, enquanto as meninas ganham sempre uma boneca que é considerada um objeto feminino, o que faz com que as meninas pratiquem menos esportes que os meninos, sejam menos incentivados a praticar esportes, e os meninos sejam menos incentivados a cuidar de bonecas, que possivelmente pode ser um treinamento para a maternidade ou a paternidade um dia, o que faz com que os homens estejam menos preparados do que as mulheres. Ao fim de tudo isso, podemos concluir que muitas normas são realmente úteis, especialmente no teor formal. Outras informais também acrescentam, como as que se referem ao respeito aos demais indivíduos. Algumas podem ser ou parecerem diferentes e, portanto, cabe a cada um avaliar o quanto aquilo deve ser considerado para a sua vida como importante e necessário. No entanto, as normas que trazem consigo alguma forma de prejuízo a terceiros devem ser repensadas, já que, de tal maneira, não trazem nenhum benefício para a harmonia social. Do contrário, servem apenas como um dificultador para as relações sociais.